E olha só, punições de Donald Trump podem atingir 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. E vejam quem são os 3 que podem escapar dessas sanções que já começaram. E ainda, o STF, em tempo recorde, condena Eduardo Bolsonaro à prisão. Nós vamos mostrar isso aqui. Vejam só que absurdo, pessoal. Quando eles querem, eles correm com as ações o mais rápido possível e eles estão tramando uma armadilha para prender Jair Bolsonaro antes mesmo do término desse julgamento ali no STF. Confira tudo isso agora. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, esse jurista que está acompanhando de perto esse caso. Olha só que absurdos, pessoal, que absurdos. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal para ver outras matérias como essa. Vamos para esse vídeo que está sensacional, confira. O STF condenou Eduardo Bolsonaro à prisão em menos de 24 horas. É totalmente surreal. Nesse nosso encontro com justiça, que hoje eu vou ter que chamar de encontro com a injustiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que os ministros do STF foram para a imprensa avisar que o Eduardo Bolsonaro já está condenado menos de 24 horas depois da abertura do inquérito contra ele. Mal começou a investigação e já está condenado. Segundo, eu vou te mostrar como os ministros estão tão apavorados, mas tão apavorados, que eles estão exigindo atualizações diárias do Itamaraty sobre as punições que estão vindo dos Estados Unidos. E terceiro, eu vou te mostrar quais são os únicos 3 ministros que podem ficar de fora das sanções do Trump. Punições essas que podem pegar todos os outros. Bora então pro primeiro ponto, que essa análise de hoje, ela tá mais do que quentíssima. Ela tá fervendo, tá recheada de conteúdo quentíssimo para você. Olha o que saiu na coluna de hoje da Bela Megali no jornal O Globo. Olha aí. Ministros do STF dão como certa punição de Eduardo Bolsonaro por ações contra morais. Hã? Como assim? Só podia ser nessa várzea chamada Brasil, né? Bananil. Nessa democracia relativa do desgoverno Lula, que vive em lua de mel com o STF. Como assim? Agora é o Supremo a jato? A PGR pede a abertura do inquérito no domingo, Moraes é escolhido relator e abre inquérito na segunda, e na terça o investigado já é condenado na imprensa pelos ministros, sem denúncia, sem prova, sem defesa, sem testemunha, sem instrução, sem nada. Que processo penal democrático é esse? Que democracia é essa? Só se for a da Coreia do Norte, a de Cuba, a da Venezuela. E esse aqui é o mesmo STF que diz que vivemos na normalidade institucional. É o mesmo STF, gente, que garante impunidade para os corruptos, que demorou 10 anos para condenar o Collor. E para Eduardo Bolsonaro, 3 dias, é isso? Olha o tamanho desse absurdo. Se segura aí para você não cair. Ministros do STF consideram certa a condenação de Eduardo Bolsonaro no novo inquérito que investiga o deputado federal licenciado. Gente, ele está sendo investigado, não tem ainda nem acusação. Segue aí, ó. Para 5 magistrados ouvidos pela coluna, as declarações que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem dado sobre a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes já evidenciam a coação contra integrantes à corte. Gente, que absurdo, que baboseirada é essa? Já expliquei em outros vídeos como não tem nada de equação, mas presta atenção nisso aqui, ó. 5 ministros ouvidos pela coluna, quase metade do Supremo. O colegiado são 11. Só falta umzinho para completar a maioria e condenar Eduardo, hein? Isso aqui é um assinto, é uma ofensa à inteligência dos brasileiros de bem. Esse é o mesmo tribunal que afirma que a normalidade institucional está posta no Brasil. Que normalidade institucional é essa, o quê? Como se não bastasse isso, os ministros ainda antecipam que o caso contra o Bolsonaro vai andar, e vai andar rápido, mesmo sem saber o que a investigação vai mostrar, o que vai colher em termos de resultados, de provas, e mais, dizem que vai ser extra rápido, a jato, olha aí, ó. Integrantes do STF relataram à coluna que acreditam que o novo episódio pode ser mais um fator de tensão com o legislativo, pois acredito que a base bolsonarista vai recorrer à imunidade parlamentar para justificar a ofensiva de Eduardo. Os magistrados avaliam que, mesmo com pressões da Câmara, o caso contra Eduardo vai andar e com celeridade. Gente, que imunidade parlamentar? Não precisava nem de imunidade parlamentar, basta você ter liberdade de expressão, basta você ter liberdade, basta você ter democracia para denunciar abusos em qualquer lugar do mundo. Então, que baboseirada é essa? E olha, a celeridade que eles vão colocar, com celeridade é tempo de quê, hein? Há tempo de vocês aí no STF condenarem Eduardo Bolsonaro, caçarem o mandato, tornarem ele inelegível, né, ministros? Para ele não concorrer a nada nas eleições de 26, né? O pedido, olha, o pedido de cassação vocês já têm, né? Afinal de contas aí, ó,
STF e governo Lula e PT, tudo a ver, né? Olha o que saiu aí na coluna do Metrópolis, do Paulo Capelli. Líder do PT protocola denúncia pedindo cassação de Eduardo Bolsonaro. Agora, bora pro segundo ponto que eu prometi pra vocês. Olha como os ministros estão apavorados com esta outra apuração aqui do Globo que mostra isso, esse apavoramento aí dos ministros. Interlocutores do STF ouvidos pelo Globo afirmam que o Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, tem estado em permanente contato com o tribunal para dar informações atualizadas sobre esse tema. No Supremo, a avaliação é que o assunto corresponde à esfera diplomática e que o desenrolar está acontecendo dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Eles estão, gente, com tanto medo, mas com tanto medo. Estão ali com o joelho tremendo, embaixo da cama com medo, que eles estão precisando de atualizações diárias do Itamaraty para eles não serem surpreendidos pelas sanções que estão vindo. Mas olha o que saiu aqui na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Aliados próximos a Bolsonaro esperam que Trump aplique sanções amorais nos próximos 10 dias. 10 dias até que enfim alguma coisa para ele comemorar nesse vídeo aqui hoje, né? Os próximos 10 dias devem vir sanções. É para soltar foguete, é para ficar feliz. Se isso acontecer aqui tão rápido mesmo, vai ser um barata voa. Se você gostou desse trecho aqui, senta o dedo no like para mais gente ver a injustiça, erguer a voz de indignação com a gente e se alegrar também com as pequenas alegrias que vem quando a gente vê uma notícia como essa. Agora, olha como que olha como a ideia das autoridades americanas é começar por Moraes e pelos familiares dos Moraes e depois estender as punições aos demais ministros, dependendo da reação deles, e deixar de fora apenas 3 ministros. Vem aqui comigo quem que são esses ministros aí, ó. 3 ministros do STF foram deixados de fora, foram excluídos até agora das gestões feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para que os Estados Unidos apliquem sanções. André Mendonça e Cássio Nunes, indicados à corte por Bolsonaro, e também o Luiz Fux. Fux foi indicado ao tribunal por Dilma Rousseff, mas é hoje considerado por bolsonaristas um aliado no Supremo. Se vierem sanções para os outros 8 ministros do STF, eles vão ficar igual cego em tiroteio. Eu mostrei aqui num outro vídeo que eu vou deixar para vocês aqui na tela e no final na descrição, qual é o impacto disso. Isso pode paralisar o Supremo Tribunal Federal. Isso não é exagero, é só ver o que aconteceu com o Tribunal Penal Internacional, que foi penalizado pelo Trump de modo muito similar e ele está praticamente paralisado. Eu vou mostrar isso, não perde outro vídeo, é essencial você ver. Agora, olha aqui o que o analista da CNN, o Caio Junqueira, disse que vai acontecer com o Supremo e você vai explodir de felicidade assistindo a isso aqui, ó. Vai sair alguma sanção para o Alexandre de Moraes, vai sair uma sanção para o Paulo Gonet. Eu tenho informação que foram entregues dossiês mesmo, assim, muitas informações sobre o curso do processo e vai de encontro também... Dossiês para os americanos. Isso, para os americanos, sobre a atuação do Gonet, do Fábio Schor, que é o delegado da Polícia Federal que investiga isso, e que seria no segundo semestre, antes mesmo da conclusão da trama golpista. Acho que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa, porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado a não ter, por motivos óbvios, né, mas não ter ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, estou acostumado a mandar no Brasil. Vem algo forte e eles não saberão como reagir. E eles tendem a reagir como eles costumam reagir, dobrando a aposta, que é o que aconteceu hoje. E ok. Tá, vai fazer o quê? Mandar jogo, prender o Trump? Em nível internacional, não vejo a capacidade de reação. O nosso chanceler não fala com o Marco Rubio. Até hoje. Os Estados Unidos não está nem aí para o governo Lula. Né? O governo Trump, a Casa Branca. Então é muito difícil, e eu antevejo, já ouvi isso também, talvez até retirada de embaixador, porque se acontecer vai ser isso. Itamaraty vai chamar a embaixadora nossa lá, a Viotti, em Washington, vem para cá, aqui não tem nem embaixador, no Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos em Brasília, até hoje, ou seja, muito, muito difícil a solução disso daí. É isso aí, vai fazer o que agora, Supremo? Tá acostumado a mandar no Brasil, vai querer mandar no mundo? Vai mandar prender o Trump agora? Olha só, hein, gente? Olha isso aí. O máximo que o Brasil pode fazer é retirar a embaixadora do Brasil de Washington. Enquanto o Trump sequer indicou embaixador americano para o Brasil. Quando as sanções vierem, o governo Lula e o STF vão ficar de mãos atadas. E toda essa movimentação para punir Eduardo Bolsonaro pode ampliar a intensidade e a extensão das punições que vão vir. E tomara que ampliem. Ou, pelo menos, que eles
parem os seus abusos, que sirva para eles pararem, para eles colocarem a mão na consciência, e se não fizerem isso, que pelo menos o medo da punição faça eles parar. A minha pipoca, o meu refrigerante já estão prontos aqui comigo para eu assistir de camarote a justiça chegar, um gostinho de justiça chegar. Claro que não vai ser toda a justiça que eles merecem, eles mereciam ser punidos pelos crimes e responsabilidade com o processo de impeachment, mas vai ser um começo, um gostinho de justiça e talvez um aperitivo para o que vem em 2026. Pois é, e diante de tantos abusos e dessa confusão que está acontecendo ali em Brasília entre os três poderes, o poder do parlamento ali, que é o poder legislativo, está contrariado com tanta invasão de um poder no outro. E aí o deputado Gustavo Gaia subiu na tribuna ali da Câmara dos Deputados e fez um discurso histórico, mandando um recado, inclusive, para ministros do STF e também para Lula. Preste atenção agora, nós vamos mostrar aqui porque o que eles querem, pessoal, na verdade é calar e censurar de vez o povo brasileiro. E aqueles que se sentirem incomodados, que saiam do país e vão ficar exilados. Essa é a vontade deles, mas isso não vai acontecer. Preste atenção agora no deputado Gustavo Gaia, nesse grande desabafo que ele fez e mandou o recado direto, hein? Vamos para a matéria. Que hoje, fazer uma fala muito grave, de extrema urgência. E até para fazer isso, presidente, eu, enquanto deputado federal, neste momento, opto por retirar o meu botão de deputado federal, porque eu acho que eu sinto que é hora de falar como cidadão comum, como brasileiro, que não aguenta mais o que está acontecendo com o nosso país. Então aqui quem fala não é o deputado federal Gustavo Gaia, é um cidadão Gustavo Gaia falando para o Congresso brasileiro. Nós estamos vivendo um dos momentos mais tenebrosos da nossa história. Ontem nós tivemos a notícia de que o PGR mais Alexandre de Moraes abriram um inquérito para prender Eduardo Bolsonaro porque ele foi para fora do Brasil denunciar a ditadura que existe no nosso país. A ditadura que manda prender pessoas que lutam pela verdadeira democracia. Nós estamos aí prestes a ver o STF considerar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que eu acho que muitos aqui não entenderam a gravidade do que está acontecendo. É o fim do debate político na internet. É o fim da comédia, é o fim dos memes, é o fim da fala religiosa. Ler um trecho da Bíblia poderá ser considerado um discurso de ódio. E o STF vai transformar em uma canetada o Brasil numa ditadura igual à China. Coincidentemente, logo depois da Janja e do Lula voltarem da China, achando que aqui no Brasil deveria acontecer o mesmo que acontece lá. Nós estamos vendo uma Suprema Corte que quer prender a mulher mais votada na última eleição, a Carla Zambelli, que está tentando constantemente silenciar o deputado mais votado, que é o Nicolas Ferreira. Não se enganem, essa decisão de censurar todos nessa votação do artigo 19 é uma lei anti-Nicolas. É para que ninguém mais saiba das corrupções, dos esquemas, das merdas que esse governo faz. E aí, eu, enquanto cidadão nesse momento, eu fico indignado de ver que não há uma reação do nosso Congresso. Nós nos reduzimos a meros distribuidores de emenda. Esquecemos que somos representantes eleitos e como nossa principal função é proteger os direitos dos nossos eleitores, da população. E o curioso é que aqueles que mais se erguem para falar a sua indignação, para verbalizar o que está acontecendo, são os mais perseguidos. E aí eu vejo uma covardia se alastra nessa Câmara dos Deputados. Muitos deputados pensando, eu vou ficar calado, eu vou ficar quietinho, porque talvez assim eu serei poupado. Eu não vou falar nada, eu vou ficar com o rabinho entre as pernas, porque assim talvez esse monstro não vai me comer. Não se engane. Nós vimos semana passada uma decisão absurda da Justiça, multando em 600 mil uma jornalista de esquerda, porque ela simplesmente publicou que uma juíza ganhou 600 mil reais. Vocês acham mesmo que alguém será poupado? Vocês vivem mesmo na ilusão de que vocês também não serão perseguidos? Prestem bastante atenção. Postar um meme poderá ser crime. Sabe o que as redes sociais vão fazer, presidente, com essa decisão do STF? Para se precaver, porque a decisão diz que as redes sociais serão punidas por qualquer coisa postada. Então elas vão impossibilitar que você fale qualquer coisa. Qualquer assunto que possa ser considerado polêmico será banido das redes sociais. Trechos da Bíblia
comédia, até a própria imprensa será banida, e principalmente o debate político. Isso não vai pegar só a direita, vai pegar todo mundo da esquerda, inclusive, vai pegar o centro, vai pegar toda e qualquer pessoa que possa ter um discurso polêmico. E aí eu vejo as pessoas se contentando em ser distribuidores de emenda. Tem horas, presidente, e me dói ter que falar isso, tem horas que eu tenho vergonha do que está acontecendo aqui nessa casa. Eu tenho vergonha de usar esse voto, mas eu tenho a esperança, para concluir, presidente. Mas eu tenho, presidente, e a gente tem que ter esperança, porque eu tenho a esperança e a fé de que isso vai mudar, de que nós vamos ter um surto de sanidade, de lucidez, e a Câmara dos Deputados e o Senado vai finalmente agir contra o que o STF está fazendo, contra o que esse sistema está fazendo, porque chega de deputados serem perseguidos por palavras, enquanto aqueles que roubam dinheiro das velhinhas do INSS estão fazendo reunião com Lula. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Gaia. Pois é, Brasil, já passou da hora, né, de alguém colocar um ponto final nessa situação. E a pergunta que fica é a seguinte: será que mesmo com até a esquerda já constatou, a imprensa, né, a velha imprensa, já está noticiando de que essas sanções que vêm dos Estados Unidos, de Donald Trump, que vem do seu secretário ali, o Marco Rubio, e de outras autoridades ali, elas são verdadeiras, são factíveis. Inclusive, o governo de Lula já entrou em contato ali com os assessores ali para saber qual é dessas sanções, o que eles estão querendo. Na verdade, já começou uma negociação aí, né? E a pergunta que fica é o seguinte: que hora que nós vamos ver os ministros do STF recuando, voltando atrás, fazendo uma meia-culpa, mas eles se acham os senhores do Olimpo, né? Eles se acham ali os donos da verdade e não voltam atrás. Se você souber uma vez que eles voltaram atrás, coloca aqui nos comentários, porque até agora nós não vimos. Em vários casos eles só avançam, vão dobrando a aposta. Só que uma hora, pessoal, a conta chega, uma hora a paciência acaba. E se eles já abusaram e já passou de todos os limites aqui no Brasil, lá fora as coisas são diferentes. E é o que nós estamos esperando aqui e estamos noticiando aqui todos os dias. Agora, sobre essa condenação do Eduardo Bolsonaro, olha a rapidez, né? Com que rapidez eles conseguem fazer ali um julgamento às pressas ali e decretar ali, estelar o destino de Eduardo Bolsonaro, né? Tudo isso, pessoal, é só um ensaio mental que eles estão fazendo na população brasileira para a hora que eles baterem um martelo sobre a prisão de Jair Bolsonaro, a população vai estar já acostumada, já vai estar sabendo, já prendeu um aqui, prendeu outro ali, então prende mais um. E aí, evitando assim que o povo vá às ruas, né, e pare esse país. É isso que eles estão programando. Pode esperar, pessoal. Inclusive, nós vamos trazer aqui, tem uma armadilha que eles estão programando justamente para pegar Jair Bolsonaro, porque já tentaram de todas as formas, né, incriminá-lo, já tentaram achar provas e não conseguem. Então agora eles vão, já tem uma armadilha, já tem um plano pronto para poder prender Jair Bolsonaro, que essa é a missão dele. Eu tenho a minha percepção que quando eles conseguirem, né, se alguém não fizer nada antes, quando eles conseguirem condenar e até se conseguirem prender Jair Bolsonaro, eles vão falar aquela frase que o ministro lá do Tribunal da Justiça lá falou justamente para o Alexandre de Moraes, né? Missão dada, missão cumprida. Vão falar para quem? Para o Lula? Vão falar para a esquerda lá de fora? Missão dada, missão cumprida? Porque o que vocês sabem, né, pessoal? Nós já falamos aqui, a gente já noticiou isso aqui, que a política aqui do Brasil, ela presta serviço para a política internacional, né? Como grandes fortalezas ali, como a Rússia, como a China e outros, mas até mesmo Coreia do Norte. E deve ter até países árabes, muçulmanos e desse tipo, que estão subjugando o Brasil, né? E aí, esses comunistas, socialistas e seja lá o que for mais, eles querem sim explorar o país e é por isso que eles mantêm e detêm no poder quem se submete a eles, que no caso, no momento, tem sido aí, né, o governo Lula, aliás, o consórcio comunista em Brasília, como eu disse, o próprio Boulos, ali com o Datena, durante as eleições municipais de 2024, eles se encontraram ali num debate e eles falaram essa frase, consórcio comunista de Brasília. O que seria isso? Consórcio Comunista de Brasília, o CCB, né? Tem uma outra facção aí no Brasil aí que começa com P e essa começa com C, né? CCB. E tudo isso é uma vergonha, pessoal. E o povo brasileiro fica assistindo isso e não faz nada.
fica aí assistindo essa pouca vergonha de manhã, de tarde, de noite, sem falar no roubo aí dos velhinhos, né, dos aposentados e pensionistas, que também é um absurdo. Agora, se você quer combater isso, se você quer nos ajudar a combater isso, eu quero te convidar para poder se inscrever aqui no canal, porque esse canal ficando maior, ficando mais potente, nós podemos alcançar mais pessoas e levar a verdade para o povo brasileiro. E também você pode pegar o link desse vídeo aqui, ó, se você clicar em compartilhar aqui embaixo, você vai ser redirecionado para o WhatsApp, para o Facebook, aonde você quiser. E aí você pode compartilhar esse vídeo diretamente. Não leva nem 5 segundos, é muito fácil, é só clicar em compartilhar. Fazendo isso, pessoal, nós vamos levar essas verdades que nós trazemos aqui para o resto do país. Você acredita que até hoje tem gente achando que foi o Bolsonaro o responsável aí pelas mortes durante a pandemia no Brasil? Até hoje tem gente achando isso. Até hoje tem gente achando que o Lula é o pai dos pobres. Até hoje, se você pegar lá para o Nordeste, para pontos mais isolados, você vai ver que tem pessoas que ainda acham, estão esperando a picanha chegar e a cervejinha, de tanta falta de informação. É por isso que quando a gente chega no processo eleitoral, a gente vê ali, né, uma grande parte que ainda vota no PT, ainda mesmo tendo 23 anos de PT nesse país, e o país ainda continua rastejando, prostrado ainda, subjugado a essas ditaduras comunistas. Mesmo assim, essas pessoas continuam votando não só no presidente do Partido dos Trabalhadores, mas em prefeitos, em governadores e até deputado, que é o pior, né? Porque eles que fazem as leis. Então, se você quer ver essa mudança, eu te peço para se inscrever no canal e também clicar aqui em compartilhar e mandar o link para a família, no grupo do WhatsApp, no grupo dos amigos, porque é só assim, pessoal. Só existe uma forma de libertar o povo, através do conhecimento. O conhecimento liberta. Aliás, tem até um versículo na Bíblia que fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você nos ajudar aí, nós podemos chegar a mais pessoas. Vamos ficando por aqui e até a próxima.